como é que eu vou trabalhar nisso aqui com esse doido lesa pátria destruindo tudo? Era uma coisa que tinha uma máfia em Interlagos de reforma, confusão, polícia. Confusão. 2002. A única pista de atletismo oficial do Brasil era de Belém do Pará. O único velódromo era em Curitiba, né? São Paulo não tinha uma quadra oficial para jogar o handball. Por que o Rio é a cidade candidata ao PAN de 2007 e São Paulo não pode ser? Oi, pessoal. Estamos aqui para mais uma gravação do nosso Pod Esporte, recebendo um convidado muito especial, um amigo, um companheiro. É isso aí, Rejane. O convidado de hoje é ex-ministro interino do esporte, ex-secretário executivo no Ministério do Esporte e atual membro independente do Conselho de Administração do Comitê Olímpico do Brasil. O Pod Esporte tem a honra da presença do bom de papo, Ricardo Laser. Eu digo que o Ricardo Laser, para mim, é uma das mentes mais brilhantes da gestão que eu conheço. Então, com vocês, Ricardo Laser. Olá, Regiane, que prazer enorme te rever. Rever não só uma amiga, mas também uma grande referência, né, na nossa temática de trabalho, que é o esporte e o lazer. Você construiu uma trajetória tão bonita, né? Eu sempre ouvia falar do trabalho do esporte em Porto Alegre, que tu liderava, né, e participava, e depois tivemos essa felicidade de poder trabalhar juntos, de construir coisas juntas, de publicar livros juntos. Então é um prazer enorme estar contigo. Bom, Ricardo, aqui a gente sempre traz o convidado inteiro, não é só a mente. E a gente queria então que tu trouxesse um pouquinho da tua trajetória, apresentasse quem é o Ricardo, como é que o Ricardo acabou se envolvendo no esporte, no lazer, na gestão. Fala um pouquinho do Laser. Olha, Regiane, é interessante, né? Eu nunca, na minha vida profissional, há 20 anos atrás, eu imaginaria que teria uma carreira no esporte, né? Eu sou formado em administração pública, então vamos dizer que a gestão pública é algo que foi planejado na minha vida, participar da gestão pública, né? Eu me formei também em ciências sociais, eu sempre tive um pouco essa dualidade, né? De querer ser um gestor, de ser um cara prático, de trabalho, de entrega, mas também de conhecer a teoria, de tentar ser uma pessoa um pouco além dos chavões, né, na administração, na gestão. É uma área que tem, graça muito o senso comum, né, e algumas tiradas aí que são meio descontextualizadas, né? Então eu sempre tive essa dualidade, né? Mas eu tive uma infelicidade muito grande. Eu me formei em 91, me formei na Escola de Administração de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, em pleno governo Collor, em que se privatizava, em se destruía tudo. Então eu me formei e falei, bom, acabou a administração pública, né? Como é que eu vou trabalhar nisso aqui com esse doido lesa pátria destruindo tudo, né? E eu acabei seguindo um pouco por um outro lado, fui entender um pouco de terceiro setor, fui entender um pouquinho de captação de recursos do terceiro setor. Depois meu pai teve um problema de saúde, eu fui ajudar ele na empresa dele, então eu me afastei um pouquinho da temática gestão pública, né? Em que pese que naquela época já nascia essa coisa do terceiro setor, eu já de alguma maneira já surfava, trabalhei um pouquinho na Uni, na UBS, com algumas coisas, assessorei algumas entidades de educação, né, que trabalhavam, algumas ONGs que trabalhavam com educação, e fui trilhando por ali, né? E aí, quando a Marta Suplicy se elegeu prefeita, alguém no PT, alguém na gestão falou, puxa, por que o PCdoB não assume a Secretaria Municipal de Esporte, né? A gente tinha sido uma força importante na eleição da Marta, tínhamos eleito 3 vereadores, e a Nádia, campeão, tinha sido uma figura importante nessa campanha. E a Marta acabou convidando a Nádia para ser secretária municipal. Bom, pois bem, eu estava lá na minha vidinha, tranquilo, minha empresa de consultoria, tudo certinho. E aí, tipo assim, entre Natal e Ano Novo, me liga o Walter, que é o marido da
da Nádia, que hoje é vice-presidente do PCdoB, e falou: ó, Leis, é o seguinte, a Nádia foi convidada, tem uns abacaxis ali, eu queria que você conversasse com ela, porque eu acho que você é alguém que pode ajudar. E aí eu fui ver, e a Marta tinha pedido para a Nádia uma atenção especial para uma única coisa, que era um pepino enorme, um imbróglio enorme que tinha, que era o Grande Prêmio de Fórmula 1. Que era uma coisa que tinha uma máfia em Interlagos de reforma, confusão, polícia, confusão. Eu tinha confusão. Todo ano eu tinha que refazer o autódromo, as pessoas questionavam, mas por que tanto dinheiro para corrida e tal? E aí a Nádia falou: olha, cara, é o seguinte, final de março é a corrida, a gente assume primeiro dia útil de janeiro, e você precisa cuidar disso, você precisa cuidar disso para mim. Eu falei: mas Nádia, eu não sei nada de Fórmula 1, não, mas você sabe de licitação, você sabe de gestão pública. E eu passei entre Natal e Ano Novo lendo edital de licitação de Fórmula 1. Era o primeiro ano da Lei de Responsabilidade Fiscal. Por causa da LRF, a gestão anterior, que era a gestão PITA, não pôde assinar alguns contratos de obras e serviços da Fórmula 1, porque ia mudar de exercício e tal, então tinham todas as restrições que eram novas, né, da lei. Então estava uma pendência muito grande, então assim, era uma situação desesperadora, tinha 3 meses para resolver tudo, a gente saindo quase do zero, né? Então foi minha primeira reunião na secretaria, foi com o meu antecessor, para dizer que ele não ia continuar, que era uma pessoa muito ligada ao PITA. A segunda foi com a delegada de polícia que investigava todos os casos da Fórmula 1. Ela falou para mim: Ricardo, só te digo o seguinte, não assine nada, não continue com nada do que eles fizeram antes. Se puder, cancele tudo, refaça tudo. Então foi minha doutora, daqui 3 meses é a corrida. Bom, uma confusão, né? Eu cancelei 4 licitações públicas que estavam viciadas, transformei numa emergência, com o apoio do Ministério Público. O caos, Eugênio, o caos. Mas ao fim e ao cabo, deu certo. Aí com 3 anos, eu fiz 3 Fórmulas 1 com a Marta. A gente conseguiu reverter a situação estrutural do autódromo, né? Infelizmente, até todas as gestões que seguiram a gente, isso é um caso lá em Interlagos até de continuidade, porque depois teve prefeito Kassab, Serra, né, tudo isso, Haddad, e todo mundo continuou investindo no autódromo, e hoje o GP custa mais ou menos metade do que custava na nossa época, justamente porque houve essa modernização. Hoje, basicamente, é o custo do evento e o custo de uma renovação natural, né, de um equipamento que tem 1 milhão de metros quadrados, enfim, que é uma coisa sempre desafiadora, né? Sabe que então, eu comecei assim no esporte, não foi fácil, não. No fogo mesmo, cruzado. Eu estive numa das Fórmulas 1, infelizmente choveu naquela Fórmula que nós participamos, onde tínhamos uma reunião de secretários municipais de esporte, acho que até da América Latina, que vocês estavam pleiteando também a ser sede dos Jogos Olímpicos. Isso. E foi um movimento bem interessante junto aos secretários, e tivemos a oportunidade de conhecer Interlagos e participar da Fórmula 1. Estava muito bem organizada, só a chuva atrapalhou. Essa história tem muito a ver depois com o meu futuro, né? O que aconteceu? Eu estava na Fórmula 1, eu falei para a Nádia, eu não consigo sobreviver com esse salário, né? Então, vamos fazer assim, eu fico 3 meses para fazer a Fórmula 1, mais 1 mês para, prestar contas, terminar, e depois eu vou embora, porque eu não tenho como continuar, né? Acabou que eu continuei, acabou que a gente conseguiu um outro cargo, melhorou a situação e tal. E aí começaram a surgir as oportunidades, né? Então, por exemplo, em 2002, na candidatura do Rio de Janeiro ao Pan-Americano, a Colômbia desiste do Sul-Americano. E aí o COB faz uma candidatura brasileira de emergência e realiza o Sul-Americano em 4 cidades. Isso é marcante, Regiane, para o que a gente vai falar lá na frente. Por quê? Você teve que fazer 4 cidades sedes no Brasil, que foram Belém, Curitiba, Rio e São Paulo. Por quê? Porque a única pista de atletismo, estamos falando 2002, tá? Sim. 2002. A única pista de atletismo oficial do Brasil era de Belém do Pará. O único velódromo era em Curitiba, né? São Paulo não tinha uma quadra oficial para jogar o handebol. A cidade de São Paulo não tinha.
Então você percebe qual era a situação da infraestrutura esportiva em 2002, um desastre completo, que para sediar jogos sul-americanos, que não é um evento, né, tão grande assim, é um evento relevante, mas de porte pequeno, se a gente considerar os eventos internacionais, você não tinha a menor condição de sediar nem São Paulo nem Rio de Janeiro, por exemplo, que são as duas maiores cidades do Brasil, né? E aí foi o meu primeiro contato com esses mega eventos esportivos. E nesse bolo, nós questionamos, a Nádia questionou ao COB e ao NUSMA, o seguinte: por que o Rio é a cidade candidata ao PAN de 2007 e São Paulo não pode ser? E aí o NUSMA respondeu: olha, efetivamente a gente já tinha combinado com o Rio, São Paulo nunca se manifestou, mas se combinou que para a candidatura olímpica de 2012, São Paulo poderia pleitear. E aí realmente São Paulo pleiteou e foi uma confusão. Por quê? Porque já estava tudo acertado pelo Rio, num acordo do NUSMA, César Maia, etc e tal. A gente meio que entrou melando um pouco esse acordo, mas assim, a gente nem sabia de acordo, a gente, né? Ninguém combinou com os russos, né? Então, nós entramos, e a candidatura de São Paulo, tecnicamente, foi muito superior à do Rio, mas muito superior. Por que o Rio é a cidade candidata ao PAN de 2007 e São Paulo não pode ser? Coordenada pelo Júlio Filgueira, né? O Júlio era o coordenador. E a gente começou a fazer essa bagunça, né? Então, reuni com os secretários, o Abílio Diniz entrou na campanha, o Pão de Açúcar entrou na campanha, o Lars era o secretário estadual, se eu não me engano, do Alckmin na época. O Lars entrou também com força, e aí o pessoal do Rio começou a ter medo, né? E aí nós tivemos também um primeiro contato num seminário do COB, que a Nádia e o Júlio foram, com uma figura que depois foi importante para a gente no PAN e na candidatura do Rio, que foi o Henrique Trunhot, né? Que trouxe, digamos, a inspiração de Barcelona para nós. Então, nasce nesse... Então, um pouco da gênese depois da nossa participação nos grandes eventos, ela está muito ligada, primeiro, à Fórmula 1, que, digamos, é a primeira experiência em que a gente forma uma equipe, um núcleo, com engenheiro, com finanças, com tudo, sobre mega evento, né? Então, assim, ali não é um evento multiesportivo, mas a Fórmula 1, como evento individual, ele é mais complexo que qualquer evento individual de uma Olimpíada, né? Talvez não que uma cerimônia de abertura, né? Mas como qualquer disciplina, né, nos jogos, a Fórmula 1 é mais sofisticada, porque tem uma quantidade de tecnologia, enfim, tem uma série de coisas, você tem 4, 5 televisões, então, digamos, todo esse mundo do back-office dos grandes eventos, a gente conheceu e montou uma equipe inicial na Fórmula 1. E depois, Sul-Americano e candidatura de 2012 que mostra o que é o mundo dos grandes eventos para a gente, né? Aí entra no planejamento estratégico da SEMI, da Secretaria Municipal, São Paulo como um polo de grandes eventos internacionais, faz aquela ponte com o turismo, com a economia, né? Com o urbanismo. Para você ter noção, olha que chique, o nosso plano diretor da candidatura de 2012 foi pensado pelo Jorge Wilhelm, né? Então, assim, por isso o Rio se assustou um pouquinho, né? Mas então dali nasce também os nossos primeiros laços com as equipes do COB, não a relação política, mas a relação de trabalho, né? Com o Sul-Americano, com candidatura, e ali a equipe ela começa do COB também a ver que tinha um pessoal sério, um pessoal que tinha entrega em São Paulo, né? Metido nessa coisa de esporte, de eventos e tal. Então, isso tudo vai compondo um cenário que lá na frente vai se realizar. Eu só queria fazer 2 parênteses na tua fala para dar uma politizada, porque foram muito importantes. Um, essa quebra de paradigma de achar que funcionário público é tudo marajá, que ganha muito, que trabalha pouco, não é? E 2, a importância de uma gestão pública bem estruturada, técnica, competente, porque também tem essa falsa ilusão de que só é bom o que é privado. E eu acho que realmente essa competição de São Paulo pela busca dos jogos mostrou, eu cheguei a acompanhar e conhecer, né, o que vocês apresentaram para o comitê, e era um trabalho altamente técnico, altamente competente.
Meus parabéns. Não, Regiane, e pensando algumas coisas para a gente conversar, né? O que a gente percebeu também? Olha que interessante. A gestão da Nádia foi uma gestão muito importante para o esporte, vamos dizer, do ponto de vista social também, né? Porque, por exemplo, a gente recuperou e construiu mais de 90 piscinas públicas em São Paulo. Na cidade de São Paulo, que estavam abandonadas, fechadas, né? A piscina estragada, ou não tinha salva-vidas, ou não tinha cloro, enfim. Realizou eventos como Jogos da Cidade, Recreio nas Férias, foram muito bacanas. Até um brincalhão, hein? O Célio Turino fez um brincalhão, o nosso ônibus brinquedoteca. Exatamente, nós tivemos mais de 500 ruas de lazer com o Célio, né? Então, assim, tanto é que eu sempre brinco, né? A gestão da Nádia marcou muito, mas você vê a secretária, que a Nádia, ela virou vice-prefeita do Haddad, né? Eu fui secretário nacional, secretário executivo, ministro interino e tal. O Júlio, secretário nacional, o Célio, secretário nacional na cultura. Sim. Então, você olha aquela equipe da Nádia, você tinha muita gente que também depois seguiu bem, né? Foi se desenvolvendo. Então, era uma equipe muito legal. Mas o que eu queria dizer, que eu percebi? Quando é que a gente tinha a centralidade política da secretaria? Era na Fórmula 1, porque era aquilo que a prefeita precisava, era aquilo que a mídia batia, era aquilo que a mídia elogiava. Então, a gente começou a entender também o seguinte, olha, todo esse contexto nosso do esporte lazer, da participação, digamos, isso é a nossa finalidade última, principal. Uhum. Mas a gente só vai ter um lugar ao sol se a gente aproveitar isso aqui, porque é isso que está na agenda, é isso que nos faz ter reunião com a prefeita, com o secretário de governo, é isso que abre as portas da Secretaria de Finanças, né? É esse trabalho. Isso que dá a mídia. Da mídia, tudo isso. Então, a gente também acendeu um pouco uma luz, que também foi importante lá na frente, falar, olha, a gente não precisa trabalhar nessa contraposição de que um vem do outro. Uhum. O que aconteceu? Nós conseguimos economizar nessa guerra, né, que você deve imaginar como foi, com polícia, com tudo isso envolvida, né, máfia e tal, e a gente fazendo Fórmula 1, eu consegui reduzir em 20% os custos. E esses 20% de custos que a gente reduziu foi o que permitiu reformar as piscinas, fazer a primeira compra de material esportivo que não tinha há 5 anos na secretaria, entendeu? Por quê? Porque a gente conseguiu fazer esse trabalho de enxugamento, né, orçamentário da Fórmula 1 e alguns enxugamentos que eu fiz também na máquina administrativa. Então, por exemplo, se o primeiro gasto nosso eram os contratos de Fórmula 1, o segundo era um contrato de segurança, que, sei lá, hoje talvez fosse 15 milhões um contrato daqueles, era muito dinheiro para uma secretaria pequena. Não, eu fiz um estrago, cortei o número de segurança, desarmei a maior parte dos seguranças, entendeu? Porque o segurança armado servia para o seguinte, para o cara ser roubado, né? De vez em quando ia o pessoal à noite roubava lá as armas do segurança. E a gente falava assim, olha, aqui é secretaria de esporte, isso aqui não é, sabe, não é secretaria de segurança. Eu não posso ter o segundo maior orçamento da secretaria no contrato de segurança. Então, nessas economias que a gente fez, a gente conseguiu carrear recursos para você construir as outras políticas públicas. O objeto fim da secretaria, que são as políticas que chegam na comunidade, e não a segurança. Isso aí. Exatamente, entendeu? E aí a gente conseguiu virar isso, enfim, isso também deu muito reconhecimento a essa gestão da Nádia, né? Porque, claro, também ficava chato para a Secretaria de Finanças falar, pô, vocês economizaram, agora me dá o dinheiro, né? Não, vocês economizaram, a gente falava, eu preciso para a Fórmula 1 20% menos para o ano que vem, porém, eu quero que esse dinheiro que tivesse aqui viesse para cá. E aí a gente foi construindo. Mas essa centralidade, né, que é a questão da prefeita ir lá e visitar a obra e cobrar e saber, e aí você, digamos, ter um seu lugarzinho, né, ao sol, né, pegar um pedacinho aqui para ele sair um pouquinho mais bronzeado. A gente começou a entender um pouquinho esse mecanismo também, né? Porque às vezes você tinha uma coisa muito basista, assim, né, Regina? Assim, nós vamos fazer base, nós vamos fazer para a população, não sei o quê. E aí chega lá, cadê o orçamento? E aí você vai na Secretaria de Finanças e fala, puxa, mas eu posso atender. Ah, que legal, mas também tem esse... Aí você tem todos os outros programas sociais competindo com você. E você é sempre o menor dos programas sociais, né? Então, a gente entendeu o seguinte, se você quiser chegar realmente na política social,
você tem que partir do seu centro, que é o esporte e o lazer, entendeu? Você tem que sair dessa característica. Esse é o seu forte, né? É isso que as pessoas esperam de você. Então você tem que puxar disso. Você tem que puxar dessas oportunidades que o esporte te dá para carrear para a participação, para o social, né? A gente percebeu que é muito difícil eu chegar só pela participação, só pelo lazer e falar, olha, eu preciso de 200 milhões de reais. Né? Você viveu isso na secretaria, você sabe melhor do que eu como é que funciona, né? Isso aqui que eu achei importante também, uma trajetória que eu considero de sensibilidade, e quando tu assumiste a Secretaria do Esporte Educacional no Ministério, porque ali eu vi que tu fez uma trajetória também junto à criança, ao jovem, o olhar assim que saiu, vamos dizer, dessa questão mais econômica, gerencial, e entrou na questão mais humana. E foi aí que eu tive a oportunidade de conviver mais contigo, Leise. Foi muito bacana. E eu gostaria que me falasse um pouquinho sobre essa transição e depois a volta que fizesse para chegar no rendimento de novo. Regina, essas são aquelas experiências de vida que realmente te marcam, né? Porque a gente, assim, né? Classe média, né? Classe média alta, São Paulo, né? O pessoal diz, criado jogando bolinha de gude no tapete da vovó, né? A gente vem num outro extrato social, forma na FGV, forma na USP, quer dizer, você tem um caminho e você tem uma bolha social ali que você convive, por mais que de vez em quando você fure, né? Você vive naquele ambiente, né? E quando o Orlando, que era o primeiro secretário de esporte educacional, concebeu lá o segundo tempo e tal, o Orlando colocou os primeiros tijolinhos, né? Ouvindo, tinha o Esporte Solidário, que era o programa, né, do Fernando Henrique, tinha o Navegar, que o lá tinha construído, tinha várias ONGs, várias coisas que eram era meio solto, né? Aquela política meio da direita, é mais assim, atender uma base, atender um município do que um conteúdo. São ações pontuais, não são políticas. Isso, mais do que uma política pública estruturada, né? Mais alguém que atua numa base social minha, que eu tenho um projeto que eu acho legal, e às vezes os projetos eram legais mesmo, né? Eu vou apoiar. E aí ele começa a tentar construir uma metodologia, sofrendo muita crítica, até porque a gente decidiu por uma simplificação, porque o esporte solidário, quando você lia no papel, era maravilhoso, porque, sei lá, tinha um eixo de educação, um eixo de saúde, era maravilhoso, era um projeto no papel muito sofisticado, mas que na contabilidade, que é uma contabilidade assim meio pouco confiável do governo, atendia 90 mil crianças, né? A gente falava, mas eu não posso fazer política para 90 mil, então tem que simplificar, facilitar, padronizar para a gente tentar chegar a 1 milhão. O Agnello, que era o ministro, tinha aquela coisa, né? 1 milhão de crianças, 1 milhão de crianças, 1 milhão de crianças. E então, como é que faz? E o Orlando faz essa parte um pouco da formulação do programa, aí ele vai para a Secretaria Executiva e eu assumo. Um pouco com o objetivo de começar a operacionalizar aquilo que tinha sido pensado. Do tipo, os convênios começaram a ser assinados, tinha uma definição básica do que era aquela política pública e tal, mas do tipo assim, vamos começar a rodar, né? E aí, Regina, eu comecei a visitar, e era impressionante, né, os núcleos, porque você começava a ver, a primeira coisa que me chamava a atenção era o aspecto, vamos dizer assim, racial, de cor das pessoas, porque eu ia visitar os primeiros núcleos, e se fosse no Maranhão, era 110% de negros e negras, né? Fosse em Santa Catarina, era 80%, não mudava. Então, assim, eu olhava, gente, esse é um programa que não tem um recorte por esse viés, e tem um recorte absolutamente social. E quando você vai no social, né, realmente, você vê, gente, a pobreza era negra, né? Que é uma coisa que eu sabia e tinha consciência, digamos assim, do ponto de vista conceitual, teórico, da leitura de uma vivência aqui em São Paulo, aqui assim, mas eu não tinha essa visão nacional, né? Que é uma coisa também que a experiência em Brasília, ela te transforma, né, Regiane? Porque o Brasil realmente é muito distinto, muito diferente, né? As realidades é realmente muito gratificante você ter a oportunidade de entender o que é o Brasil de verdade, né? Conhecendo, visitando, no norte, no centro-oeste,
as diferenças do Nordeste, que são muito grandes também, né? Às vezes a gente no Sul tem muito preconceito, né? Preconceito no sentido de um conceito prévio mesmo, né? E Não chega também convivemos com os indígenas, não convivemos com os quilombolas, com escolas, os com nada. ribeirinhos. Nada, nada. E você vê aquela cultura e vê aquela identidade brasileira também, né? Do esporte, do futebol, dos mesmos ídolos, né? Então, foi muito gratificante. Então, aquilo também foi para mim muito marcante, né? Porque você começou a ter essa experiência, começou a ver, você começou a entender realmente na prática o que é você levar uma bola, você levar uma camiseta, você ter um professor para dar uma atividade física orientada, e aquilo me marcou muito numa coisa que depois no alto rendimento eu levei também a sério, que é o seguinte, que é dar melhor condição para quem já faz. Ou seja, nós temos muita coisa bacana sendo feita no país com muito pouca condição. Então você tem uma chance de dar um salto exponencial só de dar condição para quem já está fazendo um trabalho. Porque você já acha o cara lá na comunidade, que, sabe, no horário vago dele, ele dá aula, junta 100 crianças, tem um trabalho com as meninas, tem um trabalho com aquilo, entendeu? Tem 3 bolas velhas que o cara arrumou, tem um cara da padaria que dá um lanche de vez em quando, né? Tem uma loja de material esportivo de um amigo que deu algum material, né? Sempre essas pessoas estão espalhadas pelo Brasil, né? E aí quando você chega e consegue apoiar, esse cara que atendia 100, ele pode atender 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 muito rapidamente, e ele pode dar um salto de metodologia, um salto de didática, né, do conteúdo educacional que ele pode passar. Então, essa experiência do segundo tempo, ela, para quem, digamos, tem alguma sensibilidade social, foi muito marcante, foi muito legal, porque muito do que eu, na minha experiência, né, de classe média, paulistana, educado em escola de elite, etc e tal, o que eu sempre imaginava, aquilo meio que me realizou, sabe? Você falava assim, puxa, eu queria fazer uma coisa que fosse diferente, que marcasse, que ajudasse as pessoas. Então aquilo foi assim, para mim todo dia era um aprendizado novo, era uma coisa legal. Aí vinham os jogos indígenas, jogos indígenas eu sempre digo assim que a coisa mais legal que eu vi na minha vida foram jogos indígenas, né? O primeiro que eu participei lá em Porto Seguro, e as histórias. E aí tinha alguns índios que eram de uma tribo isolada, eles não conheciam nem os outros índios, né? Que a gente tende, né, a uniformizar tudo é índio, né? E aí você começa a conhecer as diferenças culturais e tal, e aí você encontra aquela população que nunca viu nada, isolada mesmo, né? Desde que eu tive a alegria também de, com o passar do tempo, os Jogos Indígenas foram para a nossa Secretaria de Desenvolvimento do Esporte e Lazer, e eu também passei por essa experiência, e aí sim é entrar fundo nas nossas raízes, não é? É entender o que era uma comunidade isolada, viajar 3, 4 dias dentro da Amazônia, pegar barco, depois se deslocar, levar às vezes 7 dias para chegar no local do evento, com a sua alegria, com a sua família reunida. Olha, eu aprendi, se tem uma coisa que valeu no Ministério do Esporte, foi essas grandes aprendizagens de Brasil que eu fiz e que eu acho que marcaram a tua pessoa também, não é? Não, demais, muito legal. E assim, a gente perdeu o Carlos, né, recentemente, que era, né, era uma pessoa, e assim, eu sempre lembro das primeiras reuniões com o Carlos e com o Marcos, e era assim, imagina, né, eu gestor, FGV, não sei o quê, programação, aí você falava, né? Aí você chegava para os dois e falava assim, qual vai ser a data dos jogos ano que vem para a gente se programar? Aí o cara fala, não sei. Mas quando você vai definir? Não, depende da Lua. Mas assim, mas quando você vai saber o que a Lua diz, né? Não, tem que esperar daqui 3 meses. E a gente ficava desesperado, né? Falava, mas Carlos, eu preciso pôr no orçamento do ano que vem, eu preciso me preparar, a gente precisa, né? Precisa ver se vai fazer convênio, licitação, parceria com a cidade. Não, mas eu não consigo ainda te responder, porque assim, eu vou ter que consultar a Lua e tal. Não. E aí você vai aprendendo a fazer gestão nesse contexto, né? Mas é muito bacana, né? Era diferente, porque eu me lembro que eu cheguei, não sei se foi para o Marcos ou para o Carlos, eu disse, eu preciso do projeto para ver a liberação da verba. Eu disse, não, mas o plano existe. Sim, mas aonde? Aqui, ó.
Eu sinto, tá, mas não, mas nós somos assim, tu tem que entender, Jane, nós somos indígenas, a gente trabalha dessa maneira, diz assim, tá, vocês são indígenas, mas o dinheiro não é, e eu preciso comprovar isso. Foi uma das coisas também que eu achei interessante, porque a gente tentou aproximar a lógica e a realidade da população indígena com a nossa, que era de gestor público e que nós tínhamos determinadas normas a serem seguidas. Foi difícil. Não é fácil, mas assim, na tradição nossa, marxista, né, sempre tem essa história de que do Estado, vamos dizer assim, como um comitê executivo, né, das classes dominantes e tal. E realmente eu digo isso, quer dizer, quando você entra nessa máquina pública, você vê o seguinte, é um Estado que ele não é desenhado para atender a população, né? Porque a população, ela é isso, né? Nós estamos falando de um caso extremo, que é a cultura indígena, ou as culturas indígenas, né? Mas a gente percebe esse choque sempre, né? No social, então, quantas disputas a gente teve em todos esses programas, esporte, lazer da cidade, tudo isso, em torno de como é que eu chego na periferia, disputo aquele espaço, né? Aquele território com tráfico, com 500 mil más influências, com a presença do Estado tão pequena, né? E com aqueles órgãos de controle tudo maluco, né? Batendo na gente. Então você enquanto Estado, está tentando ocupar um território, que é um território, às vezes, do crime organizado, né? E você tem a própria máquina do Estado te impedindo disso, porque para essas burocracias, tipo CGU, não interessa o povo, interessa a norma, não interessa a finalidade, né? Então, é um pouco o retrato do que a gente vê hoje no governo Bolsonaro. É o desenho do Estado brasileiro como um todo, que é uma burocracia que não é comprometida com o desenvolvimento do país. Desenvolvimento social, desenvolvimento econômico. Então, é uma máquina que ela está fechada em si, em que ela... quanto menos ela produz para a população, maiores são os salários e a estabilidade. Então, né, porque você tem um grosso de funcionários públicos que ganha mal, que está na ponta, que tem que segurar as ondas, mas você tem uma burocracia, isso falando, claro, Brasília, né? Falando do governo federal, você tem burocracias caríssimas, pesadas, e que elas são fechadas em si mesmo, né? Então, elas estão muito preocupadas se o programa social vai dar certo, se o resultado é legal. Ela está fechada em certos procedimentos legais, geralmente assim, em extrapolações dos entendimentos legais, né, que eles fazem depois. Eles mesmos se perdem nas planilhas, nos critérios, e aí começa, né? Então você está lá disputando um território com uma facção criminosa, e começa 253 orçamentos diferentes, carimbados, atestados, não sei o quê. E você fala, meu amigo, eu tô ali na franja da periferia, da grande cidade, não tem empresa, não tem nada, as pessoas não são formalizadas, o Estado precisa entrar, e você fica lá apanhando e tomando pressão para você segurar, para não crescer o programa, para não entrar o programa, né? Então, também isso é uma coisa que sempre chama muito atenção, né? A gente saiu dessa questão do indígena, mas, no geral, o Estado brasileiro é um Estado que realmente ele sozinho, sem a direção política, ele não atende a população. Não atende. Não está na finalidade dessa máquina pública federal nossa atender a população. Os militares estão mais preocupados com os seus reajustes, entendeu? Idem a Receita, entendeu? Idem a AGU. Então, assim, claro que você vai ter as exceções, né? Claro que você vai ter as exceções. Claro que não é generalizado, mas a máquina, se você deixar ela sozinha, ela não atende uma única criança. Uma coisa que eu achei interessante, Ricardo, que nós tivemos também essa afinidade, foi a partir do momento que tinha, né, as leis de incentivo, que eram burocratizadas também, não é? Como todo o Estado, que a gente teve o cuidado de fazer cursos, oficinas e tentar, vamos dizer, ensinar, passar o conhecimento da formulação dos projetos, dos programas para serem aprovados, porque, do contrário, teria sempre ido
a verba para aqueles que já detinham essa possibilidade, a sua estrutura de captação, e esses que nós estamos falando aí não tinham condições de fazer um bom projeto, então não é que não quiséssemos passar a verba, é que pela estrutura que era pedida, eles não tinham condições. E eu me lembro de várias oficinas que vocês fizeram, que nós, na nossa secretaria, fizemos, para instrumentalizar, né, as ONGs, as cidades menores e tudo, a poder vir a captar o dinheiro das leis de incentivo. Isso eu acho que foi um passo bem importante, dado que a gente tinha essa unidade de pensamento. Exato, porque é isso, quer dizer, toda a máquina burocrática é feita só para reprodução, é para os mesmos conseguirem, né? É sempre para a mesma coisa. Então, se deixar, é o projeto do Itaú, né? São os projetos mais consolidados, nada contra eles. Eu acho que assim, tem até projetos muito bacanas, mas assim, num território enorme como o Brasil, com as demandas enormes e os recortes que vocês tanto puxaram mesmo desde a época do Lino, né? Quer dizer, você tem a questão do esporte de lazer no rural, que é uma temática, né? Com toda a temática do êxodo rural, de tudo isso. Então você tem tantos recortes, né? Aí depois você tem o do indígena, depois você tem o social das grandes cidades, você tem tanto recorte de política que você tem que fazer para determinados segmentos que precisam ser trabalhados e apoiados, que se você não faz esse esforço, né, de atrair, de qualificar, de mobilizar as chamadas públicas, que é uma coisa que acabou, né? Outro dia o pessoal estava falando assim, puxa, mas a Secretaria Nacional de Esporte perdeu muita centralidade, né? As entidades esportivas não vão mais lá. Fala, claro, porque na nossa época você tinha os editais. Uhum. O que eram os editais? O edital, digamos, é um chamamento de uma política pública que você estabelece. Se você faz um desenho, né? E fala, pessoas, mercado, entidades, né? ONGs, vamos participar dessa política pública. E isso acaba mobilizando. Então parece uma coisa meio simples, né? Faz até a chamada, não sei o quê, mas o efeito mobilizador, em que você chama, em que as pessoas sabem, puxa, mas vai ter isso aqui, talvez eu tenha uma oportunidade de levar meu projeto, porque ele está nesse recorte de política pública, né? Então isso tudo foi se perdendo, né? Então, quando você vai se perdendo, cada vez mais vai ficando conservador o Estado, vai ficando longe da população, porque a gente sempre tem que fazer esse esforço para reverter politicamente essa tendência, digamos, de se autoconsumir na sua própria burocracia que o Estado brasileiro tem. Diz uma coisa, partindo depois da Secretaria do Educacional, foste para o rendimento, como é que foi essa transição também? Então, aí nós voltamos para aquilo que a gente estava falando de Fórmula 1, de tudo isso, né? O que aconteceu? Nós estávamos lá, era o principal programa do Ministério do Esporte, era o segundo tempo, né? A gente tentando fazer as implantações, tinha sido assinado 1 milhão de convênios que atenderiam 1 milhão de crianças no programa e tal. E aí começou a vir um sinal de fumaça, um pouco do pessoal do PT do Rio, né? Que começou a levar politicamente para a Casa Civil, para o Palácio e tal, um sinal de fumaça assim, olha, esse negócio do Pan-Americano no Rio não está bem e tal. E o André Arantes era o secretário de Esporte e Alto Rendimento, que acompanhava o PAN, né? E tinha um recorte, tinha sido feito na candidatura um recorte. Nós tínhamos lá, acho que 137 milhões, uma coisa assim, de atribuições que a gente tinha que fazer. Basicamente, eram a compra de equipamentos esportivos, era um investimento lá no Labdop, lá da DETEC da UFRJ, a questão de doping, eram as coisas assim que estavam ali, em cima da mesa, que não eram tão complexas, né? E começou a vir uns sinais de fumaça e tal. E o Orlando me procurou e falou, olha, Ricardo, tá tendo aí tem uma fumaça aí, né? E onde tem fumaça pode ter fogo. Como você fez Fórmula 1, como você é o único nosso que tem essa experiência de evento internacional mais consolidada, e eu queria que você desse uma olhada no que está acontecendo no PAN. Tem um convite aqui para um seminário de planejamento do Pan-Americano, o André vai e tal, mas eu queria que você desse uma olhada com esse seu olhar de quem participou mais desses eventos internacionais e tal. Eu já tinha, então, minha trajetória muito marcada por essa questão da Fórmula 1, né? E aí eu fui
fui participar, e, Regina, quase que eu infarto, né? Porque aí tava lá, aí tinha assim, seminário de tecnologia. É uma apresentação bacana, o gerente de tecnologia do comitê organizador era o Alexandre Teshima. Um negócio complexo, gigante, videoboard, fibra ótica, transmissão ao vivo, resultados e tal, um negócio gigante. Eu falei, nossa, que coisa bacana, né? Coisa sofisticada. Aí terminava a palestra e ele vinha aqui, falava comigo e com o André, falava, ó, isso aqui quem vai pagar é o governo federal. Aí a gente falava assim, Como? mas como assim, né? Aí nas contas ali que apareceram, já tinha uns 500 milhões de conta nossa, né? Aí eu voltei e falei, gente, mas que loucura, que loucura, né? Eu falei, ó, gente, não é fumaça não, o negócio tá pegando fogo, né? Realmente nós vamos ter que fazer. E aí a gente pensou o que fazer e construímos a ideia de ter uma secretaria só para cuidar do Pan-Americano. Aí nós tivemos o apoio da Casa Civil, era o ministro José Dirceu, ele nos apoiou completamente na criação de cargos e tal, foi ótimo, né? E veio uma indicação de um adjunto meu, que foi muito legal, que foi o Adilson Pires, que depois foi vice-prefeito do Eduardo Paes também. E que assim, Regina, é daqueles militantes assim, né, de base, com uma origem na igreja católica, e sabe assim, aquelas pessoas assim do bem, sabe? Pensa numa pessoa do bem. Esse era o Adilson, então também foi uma felicidade da minha trajetória ter o Adilson junto, me ajudou muito a traduzir o Rio de Janeiro e tal, mas nós conseguimos construir aquela secretaria do PAN, e aí foi, enfim, foi uma loucura, nós tínhamos 100% dos projetos auditados, ali a pressão que eu tive na Fórmula 1 foi multiplicada por 10, entendeu? Um negócio insano. Você tinha um desenho institucional maluco, que também, vamos dizer, foi o meu primeiro doutorado, né, digamos, na gestão política, porque a gente tinha o prefeito César Maia, a governadora Rosinha Garotinho e o presidente Lula, né? E o Lula era o único sensato disso, porque o Lula falou, olha, gente, estou numa pressão política para disputar com o César Maia e tal, e o Lula falava assim, eu não quero saber se é o César Maia, se é a Rosinha, é o seguinte, é um evento internacional, é o nome do Brasil que está no jogo, quem responde pelo nome do Brasil sou eu, não é o César Maia. Então é o seguinte, o dinheiro que precisar, o recurso que precisar, o esforço que precisar, o governo brasileiro vai fazer. E eu não estou me lixando para se isso vai capitalizar mais ou menos o César Maia, não quero saber. É o nome do Brasil e eu não abro mão do nome do Brasil, tá sempre lá em cima, tal. E aí ele quebrou resistências que tinha até no governo, né? Mas o evento é do César Maia. Eu falo, não quero, né? É até interessante num bastidor político, que depois vai ter consequências, a gente não vai falar disso tanto, porque senão a gente não fala de esporte, mas ali a gente, por essa postura do Lula, a gente construiu um relacionamento bom com César Maia e com Rodrigo Maia. E esse relacionamento que vai nascendo com o Rodrigo Maia ali também vai ter desdobramentos políticos importantes lá na frente, né? Mas toda história tem um começo, né? E aqui é um começo que 10 anos depois, né, de forma inimaginável, vai ter desdobramentos no mundo da política, né? Mas aí é outro assunto. Um dia que você quiser, você chama o Orlando para conversar e você pede para o Orlando te contar um pouco dessa história com o Rodrigo Maia e como a gente construiu uma relação, vamos dizer, mais republicana com César Maia, com todo mundo, a partir do o emblemático que ficou, eu estava lá na abertura dos Pan-Americanos, foi a postura da torcida lá, se manifestando de uma maneira ensaiada e contrária ao presidente. Foi muito ruim aquilo, e aí demonstrou um pouco da política que estava por trás realmente dos jogos, né? Ali você já era um aviso do que vinha acontecer, né? Aquilo é um prenúncio da vaia também da Dilma na abertura da Copa, de uma certa conivência, inclusive, dos meios de comunicação, né? Porque você foi permitindo para destruir o PT no governo federal, você foi construindo a normalização de certos comportamentos que qualquer estrangeiro, quando vê, fica chocado. Ele acha um absurdo, né? Quer dizer, vai a presidente da República num papel institucional, não político,
né? Não é um comício, você está representando o país, né? Então, essa mídia picareta nossa, horrorosa, né? Quer dizer, ela nunca ajudou a construir uma coisa mais civilizada. Depois ela se apavora, porque aí constrói um monstro como construiu esse Contra aqui. ela. É que eu falo, né? O problema é o seguinte, que depois que você abre a porta do inferno, recolher os demônios que saíram é complicado, entendeu? Que aí sai cheio de demônios por aí, né? Quando você abriu a porta do inferno, você queria criar só um probleminha ali para um, né? Então, realmente tem isso, mas mostrou também o ódio que esses segmentos de mais poder aquisitivo têm, o ódio insano que eles têm das políticas sociais, da abertura, de ter um metalúrgico na presidência. Isso é ódio. Já estava lá, Regiane, é um negócio irracional, não tinha nenhum motivo político, né, para uma vaia de alguém que... O que ele fez? Ele colocou recursos num evento que era do César. Agora, o César, ele também, isso é do perfil político dele, é um cara muito do conflito, né? Ele nunca quis criar, e também mostra um pouco, claro que eu não vou comparar o César Maia com o Bolsonaro, que seria muito injusto, mas mostra um pouco como essa direita, ela também, ela não permite muita conciliação, entendeu? Não tem muito espaço de convivência comum com esses caras, entendeu? Tem que ser na porrada, eles querem porrada, eles não abrem um espaço e falam assim, aqui tem uma convivência democrática em prol do país, né? Tem que ser uma situação muito ruim, como nós somos agora, para alguns deles falarem, olha, opa, pera aí, se a gente não arrumar um pouquinho, nós vamos perder coisas muito importantes para nós, né? Do ponto de vista democrático e tudo isso. Mas essa coisa republicana, né, que a Dilma falava muito, eu acho que ela não existe do outro lado. Não, Na não maioria existe. do outro lado não tem, não. Aquilo ali Entendeu? termina com a alegria da gente, porque nós estávamos todos imbuídos da questão do Brasil, sede de um evento. Então, nós realizando um evento um nível muito bom, e aí essa coisa assim nos rebaixa, e é um choque. Eu acho que a gente vai perdendo a alegria e a ingenuidade aos poucos, e isso aí vai nos acompanhando na trajetória dos mega-eventos. Então, assim, para fazer uma ponte com os mega-eventos, eu ia te perguntar assim, relação com federações, confederações, Comitê Olímpicos, como é que tu construíste isso junto com a questão do esporte de base, né, da importância do desenvolvimento do esporte de rendimento? Como é que tu viste esses anos que tu tivesse lá na Secretaria do Esporte de Rendimento? Então, Regiane, quer dizer, nós temos algumas coisas básicas, algumas que a gente foi muito criticado, à esquerda ainda somos criticados, né? Porque eu acho que, assim, quando você olha qualquer fenômeno social, né, e você faz por recortes, né, que de um jeito ou outro são ideológicos, né, ideológicos enquanto visões parciais de mundo, né, e tinha uma coisa muito consolidada na academia, dessa divisão, dessa oposição entre rendimento e social, e base, e lazer, né, vem muito daquela crítica ao que foi feito na ditadura militar, né, que é uma tentativa também de colocar as escolas a serviço de um alto rendimento. Então tinha isso muito consolidado. E a nossa visão, ela era uma visão mais fluida dessas fronteiras, né, em que a gente não via tanto esses mundos estanques e antagônicos. A gente não via isso. Por quê? Até pelo social, você via o seguinte, olha, mas o menino quer jogar futebol, quer aprender a lutar judô, e se você der um material, der regra, ele vai adorar também, né? Não é só, como a gente fazia, começava assim, vamos fazer o xadrez na escola, vamos fazer a capoeira, que era uma coisa não só da importância da capoeira, enquanto esporte de criação nacional, enquanto identidade, enquanto cultura, mas também uma coisa assim, eu não tenho dinheiro para comprar equipamento esportivo, então eu tenho que fazer modalidades que não exijam grandes equipamentos. Então, assim, mas você via que quando você levava também qualidade, equipamento esportivo, prática organizada, as pessoas queriam também fazer a prática E organizada. Tinha o direito, né? É isso, direito. Isso, exatamente, mereciam aquilo também, né? E aí a gente tinha então essa visão mais fluida desse negócio. A outra coisa que marca, então tem essa visão mais aberta. A outra coisa que marca é a gente respeitar uma certa institucionalidade.
que na época, você vê, vamos olhar o que está acontecendo hoje no governo Bolsonaro, que é essa quebra de toda a institucionalidade e o desrespeito à institucionalidade. Nós, às vezes, pela esquerda, também tínhamos esse viés, né? Então, assim, nenhuma confederação presta, nenhuma federação presta, é só cartola. Só que quando a gente começou a se aproximar, o que a gente via? A gente também via muita gente abnegada que dedicou a vida inteira a construir um trabalho de uma modalidade que ninguém queria. Então, vamos pegar lá o Tomazini, que também faleceu há pouco. Quem é que ia passar... O cara fala assim, há 30 anos o cara é presidente da confederação. Meu amigo, quem é que vai se dedicar à canoagem sem um centavo? Entendeu? Sem um centavo, sem um apoio, quem é que vai pegar a vida? Só um gaúcho. E vai sair... Só um gaúcho. E vai construir um negócio desses. E vai ser abnegado. Tomazini, eu no segundo tempo assinei foi o único, aí eu fui pro PAN, né? Mas era um modelo que a gente queria. A gente assinou um projeto que chama Canoa Brasil, do segundo tempo. Que era um programa social. E eu uso ele muito como exemplo dessa nossa visão um pouco mais ampla do esporte, sem segmentar tanto essas visões. Era um programa para fazer o quê? Para criar núcleos de bases sociais da canoagem, em cidades onde você tinha uma tradição da canoagem por algum motivo, né? Como você tem Estrela no Rio Grande do Sul, que tem uma tradição, Foz, né, na Represa, você tem uma tradição, o programa Meninos do Lago há muito tempo. Então, você tinha algumas cidades que, por alguma característica, alguma tradição cultural, sei lá, você tinha a canoagem, e nós criamos. Bom, uma dessas cidades que recebeu esse núcleo era o Baitaba, na Bahia. É a cidade dividida por um rio, em que as pessoas atravessavam o rio de canoa e tinha essa tradição, né? Nesse programa Segundo Tempo Canoa Brasil, teve 2 jovens que aprenderam a fazer canoagem, tiveram o primeiro contato com o esporte, que foi o Erlon e o Isaquias. Isaquias, né? Nosso grande campeão olímpico. Se alguém me falasse, nós devíamos estar o quê? Em 2004, 2005 talvez, quando eu assinei esse convênio, que ia sair um campeão olímpico, né, de canoagem, que ele ia ganhar 3 medalhas numa Olimpíada no Brasil, que ia ser menos de 10 anos depois, e que depois do outro lado do mundo, em Tóquio, ele ia ser campeão olímpico, né? Eu falei, vocês são loucos, né? Para. E o objetivo não era esse. Mas aí que eu te digo assim também dessas fronteiras. Foi um projeto social. Conseguiu, pela participação da confederação, conseguiu fazer a identificação do talento e colocar esse talento num caminho que aí o Ministério do Esporte tinha muita responsabilidade, porque ele foi para o Bolsa Atleta, ele foi, né? Depois ele teve patrocínio da Petrobras, do BNDES, ele né? progrediu nas políticas públicas. Isso. Ele transitou nas políticas, né? De uma mais social para uma mais de rendimento e tal. Agora, você imagina o seguinte, para a família dele e do Erlon e o Baitaba, o que significou do ponto de vista social, econômico, desenvolvimento humano, né? Isso. Então, eu sempre falo assim, gente, às vezes quando você está barrando, você está falando que não pode ir para o rendimento, onde você tem o maior desenvolvimento humano, econômico, social da família, é nessa profissionalização. Alguns, claro, como atletas de grande sucesso, mas quantos desses viraram técnicos, participaram, se profissionalizaram, acharam um caminho profissional por essa professores da educação física. Quantos? Né? Entre os professores de educação física, essa é uma trajetória muito comum, né? A gente conhece dezenas e dezenas de professores que têm essa história, né? Então, a gente a partir dessas visões, o que a gente fez? A gente começou, não, vamos ouvir, vamos apoiar. Aí teve uma decisão política importante nossa, que é o seguinte, o COB, ele se colocava como centro da política e decisor da política esportiva no Brasil. E a gente falou, não, o COB ele tem um papel nas Olimpíadas, nos Jogos Olímpicos, né? Então, vamos olhar também o CPB, vamos olhar as confederações, porque assim, eu brigava muito com fiz muita confusão naquela secretaria de alto rendimento, né?
Fez Eu uma fiz essa revolução. confusão. O pessoal tinha aquela organização departamental, né? Ah, você faz o quê? Aí eu faço o Bolsa Atleta. Ah, tá bom. Você faz o quê? Né? E as pessoas respondiam sua atribuição regimental ou departamental e tal. Eu falava assim, mas quem é que cuida do basquete? Não, ninguém cuida do basquete. Eu falei, mas nós somos o Ministério do Esporte. Quem cuida aqui do vôlei? Nada. Eu falei, então, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Esporte é uma abstração. Não existe o esporte. Existe a prática esportiva determinada, né? Então, existe a prática do basquete, do vôlei. Se eu que sou Ministério do Esporte, eu não entendo do basquete, então fecha as portas. Eu tenho que entender, eu tenho que ser a referência de conhecimento, e aí a gente criou muita ponte com o entendimento de vocês, que estavam construindo também via a academia, essa questão do conhecimento e de uma centralidade também do Ministério nesse desenvolvimento do conhecimento, nesse registro do conhecimento, né? Então, deu um alinhamento também entre as diversas secretarias nesse entendimento, e falou, nós temos que ser a referência nesse conhecimento esportivo. E aí a gente começou a se especializar. E quando a gente começou a se especializar, a gente se deparou com a questão da base. Então, os principais projetos de base do esporte brasileiro, eles vieram por conta dos grandes eventos, dessa interação com as confederações. E, de novo, naquela coisa, olha, as pessoas sabem o que fazer, Regiane. Então, a gente sentou com o basquete, que é uma modalidade que eu tinha muito contato, e o pessoal da liga falava assim, Ricardo, qual é o nosso problema? Eu não tenho jogador brasileiro, entendeu? Os clubes contratam prontos lá de fora, a geração tá velha, né? São os mesmos caras, 35, 36, 37, e eu não renovo. E aí eles me apresentaram um projeto chamado Liga de Desenvolvimento de Basquete, o LDB. Regiane, depois do primeiro ano do LDB, 53 jogadores entre 18 e 19 anos passaram a ser titulares dos seus clubes, que eram jovens que estavam ali no banco, que não tinham oportunidade de jogar e que explodiram quando deixaram eles jogarem no LDB, entendeu? Jogaram o LDB e já assumiram a titularidade dos times principais. Depois foi interrompido e nós vivemos de novo esse momento de falta de renovação, né? Mas ele vai mostrando assim como se você precisa ir descendo e entendendo cada modalidade, né? E dando condição para essas pessoas. Então, assim, os jovens já estavam lá, mas estavam lá sem chance. E qual era a chance? A chance era um campeonato nacional, que não é uma coisa barata, né? Esse é um outro problema do Brasil, né? Ele é muito grande, os custos de deslocamento são muito grandes. E na gestão do Aldo também era muito importante, né? Porque o Aldo tem essa visão nacional muito, muito forte, ele pegava muito no nosso pé, mas vocês estão olhando o Brasil, e efetivamente você olhava o Campeonato Brasileiro de Vôlei, tinha 10 estados. Mas os outros 17? Cadê? Né? Então ainda é uma realidade da prática esportiva, né? Mesmo no alto rendimento, essa falta de participação nacional. Então você não trabalha com o Brasil, você trabalha com um terço do Brasil, com metade do Brasil, você nunca trabalha com o Brasil inteiro. Isso está errado, né? Então você precisa levar essa oportunidade, mesmo no rendimento, para todo o território nacional, né? Então a gente começou a conhecer, e aí se começou a desmontar um pouco uma estrutura de poder que tinha se consolidado muito forte. Então hoje o COB continua muito importante, mas o CPB tem um protagonismo que você não tinha antes. O Comitê Brasileiro de Clubes faz um trabalho de base. Hoje, se você olhar os campeonatos brasileiros de base junto às modalidades, nós vivemos o melhor momento nosso. Por quê? Porque essa verba do CBC, que foi criada no nosso governo, mas eles demoraram para implementar, a gente batia, brigava, mas virou uma execução muito interessante. Então, a quantidade de campeonatos de base hoje que tem apoio, campeonatos brasileiros, nas diversas modalidades, porque também a gente conseguiu fazer essa junção. Você tinha o clube de um lado, a confederação do outro, o COB do outro. Então, é muito difícil você fazer esse trabalho, mas eu sempre digo que dá muita qualidade. Quando você tem 2, 3, 4 instituições interagindo num processo, esse processo ele é muito mais sólido e perene do que quando é responsabilidade só de um. Né? Não, e o que eu acho mais importante, Ricardo, é criar um modelo brasileiro, porque o que a gente sempre viu até a gestão de vocês
foi uma cópia de algum modelo, principalmente o americano. E nossa situação do nosso esporte, desenvolvimento do nosso esporte, não é nas universidades e não é nos clubes. Então, acho que esse reconhecimento e essa, trabalhar nesse sentido com as nossas instituições foi fantástico. Então, mas cai de novo naquela história, né? Que eu sempre falo, dá condições para quem faz. Porque eu cheguei, era o discurso no COB. O esporte de rendimento, o Brasil só vai ser potência esportiva quando tiver esporte na escola. E eu falar, gente, primeiro o seguinte, nós já estamos falando de um conflito aqui. Você está falando de esporte, rendimento e escola. Isso aqui você já tem um problema aqui, né? Não vou falar nem do problema de infraestrutura, de tudo isso que é real, esquece. Você não tem a infraestrutura, você não tem essa infraestrutura na escola. Mas, mesmo que você tivesse a condição material de fazer isso na escola, eu falo, olha, isso aqui é um sonho do esporte, mas não é um sonho da educação. O mundo da educação, né? O mundo da educação não vê isso aqui. Não vê a escola como produtora de atletas. Daí a importância da tua passagem lá na Secretaria Educacional, hein? Exatamente. Eu falava, olha, então vamos com calma aqui. Segundo, e o Lar sempre que eu falo numa palestra ou outra, o Lar sempre me cumprimenta e fala, esporte na escola não é uma panaceia. De novo, não existe esporte. Existe uma prática esportiva determinada. Por quê? Porque, vamos dizer que, como vocês dizem aqui no senso comum, o Brasil só vai virar potência esportiva quando o esporte vier na escola. Aí eu pergunto, na vela? No hipismo? No levantamento de peso? Na canoagem? Na canoagem? Né? Então não é, né? Então não é. Desculpa, eu tenho que pensar qual é a base de cada um. Porque, assim, às vezes se eu tiver um trabalho bem feito, vamos dizer, no esporte militar, né? Na esgrima, eu posso ser uma potência da esgrima, porque em nenhum país do mundo vai ter 500 mil praticantes de esgrima, são bases esportivas menores, né? Então você não precisa ser aquele esporte massificado para a população inteira para que você possa ter o resultado esportivo. Tem um pau muito grande com o Gesta, que era presidente da CBAT, né? Uhum. Que a gente volta do Mundial de Atletismo em Berlim sem nenhuma medalha. E ele fala assim, isso é culpa da gente não ter o esporte na escola, então a gente nunca vai ganhar medalha. E eu dei uma entrevista falando, olha, não tem o vôlei na escola e o vôlei é campeão do mundo. Tem um monte de exemplo de medalha e que não está na escola. Então, assim, são objetivos que são objetivos distintos, em que em certo campo eles são complementares, mas em outro campo eles não são complementares, podem ser até antagônicos conforme você trabalha, né? Então, assim, se você levar essa lógica do alto rendimento a ferro e fogo, né? Ela pode ser muito maléfica na escola, né? Então, assim, tem espaços que você tem que saber onde eles são complementares, onde eles são antagônicos e trabalhar no que é complementar, não no que é antagônico, né? Isso gera reações, né, Regina? Se apanha dos dois lados, né? Então você tem que ficar ali com a espinha ereta, né? Porque se apanha dos dois lados. Na preparação para os jogos, eu me lembro de uma discussão que teve, que eu achei bem interessante, sobre os quadros de medalhas, e que trazia justamente essa discussão. Se a gente só pensa na medalha, então se aposta nos esportes individuais, tu vai ter um quantitativo de medalhas muito grande. Mas nós nunca fizemos essa opção, que eu acho muito salutar e importante, porque nós somos do coletivo. E, então, assim, isso tu também poderia falar um pouquinho para a gente. De novo, volta naquela raiz seguinte, melhores condições, apoiar quem está fazendo, né? Então, o nosso governo é um governo em que o esporte militar, que está numa certa gênese do esporte no Brasil e da educação física no Brasil, ele foi recuperado, né? Ele ganhou atenção que nunca teve, né? Os clubes também, a gente conheceu o papel dos clubes, porque eles já existiam. A gente falava, gente, como é que eu vou mudar o papel? Então, é mais fácil, em vez de eu inventar uma tradição nova, como era a primeira visão do COB, nós temos que investir no levantamento de peso, porque o levantamento de peso é uma medalha mais fácil. Eu falava, mas isso não tem nada a ver com a nossa tradição esportiva, gente. Eu posso apoiar o levantamento de peso, mas eu tenho tradições esportivas muito maiores, né, no Brasil, né? Vamos pegar o tênis de mesa, que hoje a gente tem o número 3, que é o Hugo Calderano. Por mais que a gente não tenha um histórico de resultado de alto rendimento grande,
eu tenho uma base de prática e um conhecimento e uma vivência esportiva do tênis de mesa grande. Todos nós jogamos ping-pong quando era criança, todo mundo sabe. Eu falar assim, pô, tem um caldo de cultura aqui, né? Tem uma base, eu tenho de onde sair. Eu tenho pessoas que entendem, eu tenho técnicos, eu tenho atletas. Hoje a gente vive o melhor momento da história do tênis de mesa masculino e feminino, no paradesporto também. Os nossos resultados, né, no top 100, não só o Hugo, né, mas a gente tem outros atletas galgando, dando top 50 num esporte que é muito disputado, e por aí vai, né? Então foi aí que a gente apoiou o Tomazini com a canoagem, foi aí que o nosso time feminino de handebol foi campeão do mundo em 2013. Todas essas coisas que não eram apostas, né, não eram apostas da turma. Então você ter essa amplitude de visão e essa ideia, olha, se eu der melhor condição para quem está fazendo, é uma coisa muito simples, então, Regiane. Ela é muito, não tem nenhuma sofisticação, mas ele é um caminho estratégico que foi muito melhor. Então, é uma coisa que a gente dizia do legado, né? Que assim, como legado, eu quero que todo mundo que faz esporte no Brasil tenha uma melhor condição do que tinha antes. E isso a gente conseguiu. Se olhar todos esses segmentos, se a gente olhar assim os clubes, nunca os clubes estiveram tão bem quanto estão hoje, né? E mesmo quando a gente olha algumas outras questões que aparentemente, e aí é uma crítica que eu faço muito dura a certos setores da esquerda na academia, né, que falam assim, mas vocês não resolveram isso. Por exemplo, vamos dizer, infraestrutura nas escolas, né? O MEC entregou mais de 4.000 quadras em escolas, o programa era para 10.000. Se a gente olhar o dinheiro, vamos olhar o dinheiro, teve muito mais dinheiro para fazer quadra em escola no MEC do que para a gente fazer medalha na Olimpíada. Muito mais, entendeu? Mas aí cai naquela coisa da comunicação, né? Quer dizer, onde é que está visível? Visível está do outro lado, né? Mas se a gente lembrar, no PAC 2 você tinha esse diagnóstico. Faltavam mais de 10.000, tinha mais de 10.000 escolas com mais de 500 alunos que não tinham uma quadra simples, né? E a gente ia resolver 100% disso. Então, também é um grande legado, é um grande trabalho, só que são problemas de muito mais fôlego, né? Que precisam de uma mobilização muito maior e que também estão estão muito mais fora do nosso controle, né? Enquanto esporte. Então, assim, eu, por exemplo, a gente, quando fez o Centro de Iniciação ao Esporte, né? A gente criticava um pouco a quadra do MEC. A gente falava, gente, é uma quadra que, pô, essa dimensão não é a melhor, a gente podia fazer uma dimensão mais oficial, não dá para ser cimentado, vamos pôr um piso. E a visão do MEC era uma visão mais pé no chão, porque ele queria o seguinte, mas eu quero também poder fazer a quadrilha, o evento da escola. E a gente também tentava disputar um pouco mais daquele espaço para o esporte. Então, quando eu faço o Centro de Iniciação ao Esporte, que hoje acho que 54 ficaram prontos, dos 250 que a gente fez, porque depois eles foram, né, assim que a gente assinou isso em 2015 e tal, e depois foi sendo paralisado pelo governo Temer e pelo governo Bolsonaro. Mas o que a gente falava? Olha, eu quero um piso que seja um piso adequado para a prática esportiva. Eu quero um pé direito, que é um pé direito de 12 metros, que possa jogar vôlei, que possa fazer ginástica rítmica, né? Eu quero poder fazer o futsal ou o handebol na dimensão oficial, né? Não porque eu quero fazer um esporte de altíssimo rendimento, mas o que eu quero fazer é uma prática de esporte organizada, né? Eu quero oferecer, porque também se tinha a escolha dos locais sendo iniciação ao esporte, era um indicador do MDS de desenvolvimento humano, né? E junto do Minha Casa Minha Vida, que estava crescendo muito, né? Então você levava aquele equipamento junto a um espaço habitacional novo, né? Já criando um conceito mais integrado. Mas falava, mas vamos fazer uma prática esportiva de mais qualidade? Porque a gente, quando começou a fazer essas práticas, Regina, o que a gente começou a ter também de retorno muito interessante, eu lembro do judô, né? O judô, a gente comprou mais de 8.000 peças de tatame importados da Alemanha. Naquela época, no dólar do Lula e da Dilma, dava para fazer, né? Dava para fazer, você tinha a lei de isenção, então era uma outra situação. Nós compramos 4 dojos completos para 25 estados, com as federações, e 2 menores do norte e 2 dojos.
E aí a gente começou a ouvir, assim, a gente tinha mãe que falava assim, pô, eu ia tirar minha filha do judô, mas agora que eu tô vendo esse material, que é o que eu vejo na TV, que eu vejo na Olimpíada, eu vou deixar, porque agora, assim, esse é o judô que eu vejo na televisão. Então, a gente começou a ter relatos de o quanto dessa melhora, né, da condição de prática esportiva, ela também estava ligada com a vontade dos pais e das crianças de praticar o esporte, né? Então, quando você tem um centro novo, quando você tem condição, quando ele vê o que ele vê na televisão, né? Quando ele vê o campo que tem gramado, quando tem a bola, quando tem o kimono, quando tem aquilo que ele está acostumado a entender no imaginário dele como esporte, aquilo também cumpre um papel. Claro, né? eu me lembro, assim, uma coisa que ficou muito gravada há mais de 30 anos que eu ouvi numa palestra, e dizia assim, ó, nós não queremos políticas pobres para os pobres. Ou seja, isso. Na minha área, tipo assim, uma bolinha de meia para as crianças jogar, mas latinha para não sei o que lá. Isso é importante, a criatividade, se não tiver nada, isso é melhor do que nada, mas a política pública não deve visar isso aí. Deve ter essa visão que tu está apresentando aí. Claro, e com as condições crescendo, né? Então, é claro que tem um histórico, né? Você começa de um jeito, às vezes você começa com menos condições, mas você precisa ir trabalhando disso. E mostrou o seguinte, quer dizer, a partir do momento em que você começa a pôr pressão, porque não é só o Estado, né, que é conservador no sentido de não se movimentar. Os clubes também são, as instituições militares também são, mas não necessariamente elas são por vocação, né? Elas são por estrutura, por funcionamento estrutural, por repetição, por tradição, por esse tipo de coisa. Então, quando a gente criou o segundo tempo Forças no Esporte, né? A gente resolveu fazer, era o general Arquias, era o presidente da comissão desportiva militar. Resolveu fazer, vamos fazer uma consulta às organizações militares, né? Como eles chamam os quartéis, para ver quem tem interesse em receber o programa social, né? E naquela época, o Força no Esporte tinha uma parceria com o Fome Zero, que tá, né? Não era nem Bolsa Família, era Fome Zero, né? O MDS com uma verba para alimentação e tal. Mais de 100 organizações militares responderam que queriam, que tinham condições e queriam receber crianças da comunidade para a prática esportiva social. Eu visitei algumas em Brasília, foi muito legal. Eles mesmos se surpreenderam, né? É claro que assim, aí você tem que começar essa relação e você tem que ir trabalhando. Nós tínhamos metade dos núcleos que tinham uma visão social mais consolidada, né? Tinha mais metade que tinha aquela tradição militar mais forte, que queria que os meninos formassem, batessem continência, não sei o quê, mas que também tem um apelo, né? Também tem um apelo, os pais, os alunos também. Disciplina é importante, né? Eles também têm um apelo, também gostavam, né? Também gostavam, mas às vezes exageravam, né? Então, assim, mas aí você cria um espaço de convivência onde você cria a metodologia, onde você cria essa interação, onde você pode treinar as pessoas mesmo, né? Falar, olha, o social, gente, tem que ser um pouco mais assim, você não pode ser tão duro com a criança dessa maneira, né? Calma que o menino e a menina não são militares, aí nos militares você começa a aparecer aquelas questões, e o sanitário feminino, e o vestiário feminino, porque não tinha, né? Então essas coisas todas começam a aparecer e você vai tendo que construir, porque olha como essas pequenas coisas, às vezes eles têm esse aspecto revolucionário, vamos dizer assim, na prática, né, Regiane? Na alteração da prática. Na hora que você coloca um programa social e você tem meninas no programa social, e a organização militar masculina, você está introduzindo uma série de fatores que eles nunca se preocuparam ali, que eles tinham que agora lidar com aquela situação, como eu faço com as meninas, né? E aí você vai realmente abrindo espaços que estavam fechados, né? Você vai abrindo espaços que estavam fechados para essas novas questões, né? Para essas novas temáticas. Leise, a nossa conversa está muito boa, mas infelizmente nós temos um tempo e a gente vai ter que partir para a conclusão. Então, eu primeiro, assim, queria que tu falasse rapidamente sobre a atual posição que tu atuas junto ao Conselho do COB, uma breve, assim, passada pela questão do legado dos Jogos Olímpicos, mas, antes de tudo, eu também queria te agradecer
porque quando tu foste ministro interino, tu assinou uma coisa que eu, como cidadã e também como ex-gestora do desenvolvimento do esporte e do lazer, fiquei muito, né, agradecida, que é a questão do convênio dos centros de pesquisa em todos os estados do Brasil. Isso aí, para nós, falando em legado, foi um legado inquestionável que fez história. Então, muito obrigada. Não, que legal. Tudo isso homenagem ao trabalho de vocês, né, Regiane? Que eu sempre acho assim, no fundo, é sempre uma tentativa de reconhecimento. As pessoas estão ali lá embaixo lutando, né? Tentando fazer a política pública, tentando levar o esporte, e eu acho que você é um desses símbolos, né? Pelo menos pelo lado da gestão pública, das pessoas que sempre levantaram essa bandeira, né? Então, eu acho isso. Eu fui eleito agora, né, há um ano mais ou menos, para o Comitê de Administração do COB. É uma posição que me orgulha muito. E é um pouco essa revolução institucional que a gente teve também, né? O COB não tinha nada disso, desses passos, né? Conselho de Administração, voto de atleta. Então, assim, é muito legal também ver um pouco as instituições do esporte, elas avançarem nessa governança, nesse desenvolvimento. E isso, fazendo um gancho sobre a outra pergunta, é um dos legados dos Jogos Olímpicos, né? Hoje você tem mandatos que são definidos por lei, né? Você tem uma participação dos atletas, a revolução que está sendo feita pela participação dos atletas nas federações e confederações é muito grande. Tudo são ampliações, né? Ampliações democráticas. São pessoas que passam a ter um papel, têm que participar, têm que se capacitar. Então, a revolução na vida das pessoas é grande, porque os atletas agora estão conscientes de que eles precisam se capacitar para a gestão esportiva, que era algo que também não fazia parte e que você conhece bem esse veio do pós-carreira, do destreinamento, enfim, que é uma questão que precisa ainda ser muito desenvolvida no Brasil. Então, essa questão da governança também está abrindo um pouco essa frente da gestão para esses atletas, para essas pessoas que participaram tanto da construção esportiva no Brasil, que de uma hora para o outro, né, encerram a carreira e aí. Então, nessa democratização dessa gestão, elas estão cumprindo um papel muito bacana. E eu diria assim, o legado é o seguinte: primeiro, eu vejo muito numas críticas uma coisa idealista, meio maluca, né? As pessoas, elas imaginam que você tem que construir o processo dos jogos e que você consegue construir uma coisa tão maravilhosa que ela é imune aos governos que o sucedem, né? Às vezes eu vejo nego, assim, professor, doutor, falando mais o legado da Olimpíada, e ele não faz uma crítica ao governo Temer, ele não faz uma crítica ao governo Bolsonaro, como se fosse possível lá atrás você resolver o legado 10 anos depois. Você tem um legado de infraestrutura, de políticas públicas, você tem vários legados que eu vou até passar por eles um pouco, mas você não tem como garantir. Então você veja o Parque Olímpico. Nós já temos mais tempo pós-Olimpíada de Parque Olímpico do que nós tivemos para fazer um concurso, para ter um conceito de parque, para fazer um projeto, licitar projeto básico, executivo, fazer a obra, né? Fazer o evento, desmontar o evento. Nós tivemos menos tempo do que eles tiveram agora para operar o legado do Parque Olímpico, não fizeram nada. Continuou parado. E aí você pega, entendeu? Então você pega grandes professores doutores que se consideram de esquerda e você não vê assim a crítica ao processo de interrupção do Ministério do Esporte, de finalização das coisas. Nós tínhamos uma visão muito clara, né, muito baseada, claro, no alto rendimento, mas de centros nacionais, que articulavam centros regionais, que chegavam até esse centro de iniciação ao esporte, que dialogavam com programas sociais. Você tinha um conceito colocado, né? Você tinha um financiamento garantido entre o Ministério do Esporte, o Ministério da Educação, Ministério da Ciência e Tecnologia, que foi articulado. O Mesadri ajudou a fazer esse desenho, participou disso, né? Inspirado na Universidade de Loughra, lá, né? No Reino Unido, um pouco, né? Tentando criar uma rede Senesp de outra maneira, com uma flexibilidade que permitiria a pesquisa científica mais próxima dos atletas. Enfim, tinha um desenho. Isso foi tudo abandonado, né? Então, assim,
uma parte da crítica do legado tem que ser feita a quem não tocou o legado, porque não existe um desenho prévio, né? Nós estamos vendo todas as políticas públicas sendo desmontadas, né? Todas. Não é diferente com o esporte. Como que o esporte faria diferente? Fica um legado que é indestrutível a política da direita. Então, isso não existe, né? Mas elas estão de pé desde o Bolsa, o Atleta Pode, né? Que você criou, que é importante. Elas estão de pé nessa governança das entidades que mudou com o 18 e 18A, que foi uma modernização que veio nesse bojo. Com o RDC, o RDC que foi criado basicamente para a Olimpíada, depois foi expandido, mas se você pensar assim, você tem um legado de conhecimento dos Jogos Olímpicos que alterou a forma de compra da gestão pública brasileira como um todo. As contratações do DENIT e da Infraero, o prazo de contratação caiu pela metade por uma lei criada pela Olimpíada. É verdade. Né? Se a gente olhar o que é o transporte público no Rio de Janeiro, que, de novo, que é um grande legado da Olimpíada, mas você pega para um BRT, o Crivella se dedicou a destruir o BRT até hoje. O Eduardo Paes está tentando. Então, você imagina, se você constrói um sistema de transporte público de média capacidade, e aí vem um prefeito e ele se dedica de manhã, de tarde, de noite, a destruir aquele negócio. Então, assim, a verdade é que o legado olímpico ele foi atacado desde o primeiro dia que nós saímos do Ministério. Por quê? Porque ele é um marco do governo Lula, do governo Dilma, da gestão do PCdoB, da gestão do PT. Né? Então, pessoal, né? Porque as pessoas... Regiane, você não tem ideia de como certas dessas pessoas da direita se incomodam com a minha presença num local. Por quê? Porque, no geral, fui eu que construí, fui eu que... Né? Então, você tem um tratamento, você tem um reconhecimento de uma história, né? De uma história que você fez. Quer dizer, eu fiquei 13 anos no Ministério. Então, é natural que eu possa contar uma história como essa do Isaquias. E que a pessoa que passou 1 ano, 2 anos depois, ela não vai poder contar essa história. Né? Porque ela não passou os 13 anos que eu passei lá. A reação é proporcional ao trabalho que tu fizeste. Então, quanto mais resistência, tu pode ficar tranquilo, né, em determinadas partes dessa resistência, que o teu trabalho foi muito sólido. Então, tem esse trabalho, e aí, às vezes, eu vejo certos setores, em vez deles se ocuparem dessa crítica à desconstrução da política pública, chavões, entendeu? Outro dia eu estava discutindo com a Cássia, né, que fez o doutorado, ainda preciso ler esse doutorado, recebi ontem a versão final do doutorado da Cássia. Assisti a defesa dela, foi muito boa, foi legal mesmo. Eu também assisti, e a Cássia, enfim, também é outra pessoa especial na nossa gestão, né, Regiane, também, e ela se preocupou em documentar muito isso, e eu estava discutindo isso. As pessoas falam assim, mas tem que ser uma política de Estado, não uma política de governo. Eu falo, gente, mas veja bem, as políticas, elas não nascem como... Não é decisão, não é canetada. Você é política de Estado, você não é política de governo. Há uma trajetória. Você começa tendo governos que priorizam aquela política vai se consolidando, como se consolidou a lei de incentivo, como se consolidou o Bolsa Atleta, não é como se consolidou a lei Agnello Piva. Então, essas partes são tijolos que vão se consolidando e que, com o tempo, né, com um tijolo em cima do outro, aquilo traz essa mudança qualitativa de você virar uma política de Estado, se consolidar como uma política de Estado. Mas não é decreto, então você vê lá professor doutor, né, canetando isso, mas no governo de vocês o esporte não virou uma política de Estado. Gente, é o seguinte, não é não é desse jeito, né? Tem um processo político, tem um processo social, e eu sempre falo, gente, vocês decretam isso, mas o esporte ele tem que cair na seguinte realidade, tem que cair a seguinte ficha. Se eu for à população e pedir 5 prioridades de investimento, o esporte não estará nessas 5 prioridades. Então, não vai estar. Conforme o andar das coisas, você vai ter o emprego, você vai ter o transporte, você vai ter a educação, você vai ter a saúde, você vai ter a habitação, não vai estar o esporte.
o meio ambiente. Então, conforme a situação, conforme o local, você tem outras prioridades. Não é no governo, é na cabeça da população. Então, não adianta você, por decreto, falar assim, vai ser Estado, tem que ter 1%, 2%, que era nosso sonho, né, de financiamento, sem entender um processo social, um processo político que precisa ser cumprido para que ganhe, não só dentro do governo, mas que ganhe o suporte na sociedade, né, para que esse suporte na sociedade também se reflita como suporte no governo, e aí você tenha condições de consolidar aquela política pública a um ponto que ela seja reconhecida como uma política de Estado, né? Então, você ao não reconhecer a questão, o problema em si, né, você também não dá a solução, né? Então, eu fico esperando, eu acho que o esporte e a política pública de esporte, Regiane, só para terminar, ela é muito vítima dessas panaceias do senso comum, que é assim, eu preciso ter o esporte na escola, sem perguntar qual esporte, com que tipo de prática. Que escola? Que escola? Eu tenho que ser política de Estado. E como é que constrói? Como é que vira política de Estado? Entendeu? É um decreto, né? É um decreto presidencial, fala assim, você é política de Estado? Então você fica muito nesse chavão, muito nessa panaceia, e aí você acaba não criando as soluções concretas, práticas, né, para enfrentar a realidade. E a realidade ela é sempre mais dura, né, do que a teoria, né, do que o conhecimento prevê. A complexidade é sempre maior, né? A contradição é uma coisa inerente a essa realidade, né? As realidades são muito contraditórias, então por onde você vai puxar esse novelo de lã e vai desenrolá-lo, nunca é simples, né? Nunca tem uma solução única, cada novelo de lã é diferente. Então, e o legado olímpico ele não foge disso, né? Mas eu sempre falo, Regiane, a gente tem que olhar um todo para além do esporte. Você tem um metrô no Rio, uma linha de metrô no Rio, que você não tinha. Vamos olhar a Copa, quer dizer, a condição de infraestrutura das arenas que nós temos hoje, né? E eu acho interessante, você pega certos jornalistas, antes da Copa é assim, os estádios não prestam, é um absurdo, as pessoas correm risco de segurança. Aí depois você constrói aquilo que é o normal, e te digo mais, a gente construiu tanto Copa e Olimpíada numa fração do custo internacional. Nós somos muito competitivos nisso. Então o nego fala de maluquices tipo superfaturamento. Se você olhar uma arena do Rio de Janeiro, custa, em média, 30% do que custou em Londres. Entendeu? 30% do que custou em Londres. Então, criam-se certos parâmetros amalucados. E, no fundo, tudo por quê? Porque você tinha que atacar o país e atacar a gestão. Exatamente. E para eles não importava o preço que nós íamos pagar, e o preço está sendo alto, por essa coisa. Quer dizer, como aquilo era um grande símbolo do sucesso do governo de esquerda, que nós saímos, como eu falei, em 2002, que a gente não tinha nem como receber em Rio e São Paulo jogos como sul-americanos. A gente chega em 2016, tendo feito os principais eventos mundiais, com 14 anos. Não existe isso no mundo. Não existe esse case. Mas as pessoas elas não podem se sentir orgulhosas disso. Velho complexo não podem que o Lula sempre chama atenção, né? Entendeu? Então, é proibido você ter orgulho dessa trajetória de 14 anos. É proibido, você não pode, entendeu? Você tem que... É uma coisa muito incrustada e tem um viés político, né? De um udenismo. E esse udenismo, ele está à direita e à esquerda. Existe um udenismo de esquerda também, né? De que você não pode ter o estádio, você não pode ter o esporte formal com materiais. Não pode ser, tem que ser trabalho, entendeu? Tem esse viés também, entendeu? Que a gente também precisa combater, porque ele também é uma negação da política, né? E enquanto negação da política, ele acaba sendo a negação da possibilidade da transformação social, né? Quando ele nega a política, ele nega o principal instrumento de transformação
social, vira uma coisa meio messiânica de pessoas que estão apartadas. O mundo é ruim, a realidade é ruim. Então eu estou aqui, às vezes na academia, né, Regiane, dentro de uma linha fixa, que eu não tenho que dialogar com ninguém, eu não preciso ceder a ninguém, mas eu também não tenho que lidar com a realidade. Também, então, desse ponto de vista, também acaba sendo conservador, porque no final também não conseguiu entregar concretamente nenhum tipo de experiência de transformação social, de mudança da vida das pessoas, de uma população específica. Acaba sendo um exercício apenas ficcional, né? Numa pseudo-coerência extrema, inabalável, inatacável, que para mim sempre, no fundo, tem uma raiz udenista muito grande. Ricardo, foi realmente um prazer muito grande conversar contigo, trazer todo esse conhecimento de uma forma tão direta, tão sincera. Olha, foi uma grande aula que nós tivemos hoje. Esperamos contar contigo em uma outra situação. Obrigado e até a próxima. Eu que agradeço, Regiane. Deu saudade dos cafés que a gente tomava lá no prédio do DENIT, né? Para discutir, para entender como formular, como fazer as coisas, né? Mas eu digo isso, eu só consegui fazer o que fiz, só consegui ter essa trajetória porque eu sempre tive aberto a conhecer e admirar a experiência de vocês que já estavam na estrada antes de mim, né? E ouvir, entender e tentar aprender um pouquinho. Então, sempre foi muito importante para mim. Então, eu só posso agradecer o convite